O tema de hoje é Aprendendo com Moisés. Nós temos falado nesses últimos dias a respeito de grandes homens e mulheres de Deus que foram bênção, mas que também cometeram erros. E nós podemos aprender com os erros deles para que a gente não venha cometer os mesmos e trazer para a nossa vida nenhuma consequência, nenhum problema. Nós vamos falar hoje sobre Moisés, o grande líder de Israel que tirou o povo do Egito, mas que cometeu um erro muito complicado na vida dele, que afetou a sua família. E o nosso texto está em Êxodo, no capítulo 18, que vai dizer assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Este texto nos mostra quando o sogro de Moisés vai ao encontro de Moisés para levar ali a sua esposa e os 2 filhos de Moisés. Existe algo interessante para a gente observar aqui. Moisés havia tirado o povo do Egito e eles estavam ali no monte de Deus, monte o qual Moisés recebeu as pedras com os 10 mandamentos. Mas Moisés, em momento algum, mandou buscar a sua esposa e os seus filhos. Foi necessário que o sogro, ao ouvir falar que eles haviam saído e onde eles estavam, o sogro foi levar a esposa de Moisés e os filhos de Moisés. Você vai ver no texto que até mesmo quando o sogro chegou com a sua esposa e com os filhos de Moisés, que ele foi até o sogro e perguntou como o sogro estava. Ele não perguntou como a esposa estava, como os filhos estavam. Moisés é um exemplo de um líder que está mais preocupado com o seu trabalho, com o seu ministério, com o seu serviço, do que preocupado com a sua própria família. E esse é um grande erro de Moisés. Moisés deu muito mais valor à obra que ele tinha que fazer do que valor à sua família. E lá no início, lá no Gênesis, o texto diz: Deixará o homem o pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e serão os 2 uma só carne. Moisés tinha que ter a preocupação com a sua casa, com a sua família, preocupação essa que ele não teve. Por isso nós temos importantes orientações do apóstolo Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós temos orientação clara que eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família. Por que hoje existem muitos casamentos que estão sendo destruídos? Porque deixaram de valorizar a família e passaram a valorizar o trabalho, passaram a valorizar as coisas exteriores ao invés da sua família. Porque muitos líderes, homens de Deus, têm tido problema na sua casa, na sua família e com seus filhos, porque eles estão valorizando mais o ministério, o serviço, do que valorizando a sua família. E não pode ser assim. Olha as orientações que o apóstolo Paulo deixou, que está escrito na carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui nós temos o apóstolo questionando: olha, é necessário que aquele que deseja ser líder, aquele que deseja um ministério, que ele seja um marido de uma só esposa, que ele se dedique.
Hoje é muito comum pastores separar da sua esposa e casar com outra. Mas a palavra diz que ele tem que ser marido de uma só esposa. Ele tem que ensinar, instruir através do exemplo as pessoas a batalhar pelo seu casamento, batalhar pela sua família. Ele tem que ensinar, instruir os seus filhos. Hoje, muitos casais, o que tem ensinado os filhos é o Netflix, é o YouTube, é a internet que está ensinando os seus filhos. Os pais não têm paciência de explicar aos seus filhos nem conversar com eles. Pega um celular, pega um tablet, entrega nas mãos dos filhos e eles se viram para lá. Mas não é assim a vontade de Deus. Naquela época, Moisés não tinha um tablet, não tinha internet. Mas você pode ter certeza que se ele tivesse, ele tinha entregue nas mãos dos seus filhos e falou assim, olha, me deixa fazer a obra de Deus. Vão assistir o vídeo aí no YouTube. Muitos lares têm sido desfeitos exatamente por causa disso. Porque os cônjuges não têm tempo mais para os filhos. E um cônjuge não tem mais tempo para o outro. Vivem trabalhando, passam a vida preocupados com o trabalho e esquecem de cuidar um do outro. O mais importante é a família. Emprego você perde e você ganha, mas uma vez que você perder a sua família, você vai ter problemas para o resto da sua vida, porque você vai sempre ser questionado da sua consciência. E se eu tivesse agido diferente? Dedique mais tempo à sua família. Dedique mais tempo ao seu casamento. Nós vamos ver que Moisés, o casamento dele não andou bem. A Bíblia não está mostrando com todos os detalhes, mas o casamento dele já não andava bem, porque ele arrumou uma segunda esposa. Naquela época isso era permitido, hoje Deus não permite. Mas Moisés arrumou uma segunda esposa por quê? Porque o casamento com a primeira esposa não estava bem. Então que isso não incorra na sua vida, porque não é a vontade de Deus que a família seja destruída. Não abandone a tua família. A tua família tem que vir em primeiro lugar. A tua família tem que vir acima do trabalho, a tua família tem que vir acima até mesmo da própria igreja. Não acima de Deus, mas acima da congregação da igreja. Tem pessoas que abandonam a família por causa da congregação. Esteja junto com a sua família, esteja unido à sua família. Ore, interceda por ela, para que o Senhor abençoe a você e a sua casa de maneira poderosa. Amém? Eu quero orar por você, para que você entenda a importância que é a família. A importância que você deve dar à sua família. Você tem que lutar, batalhar por ela, jejuar, orar, pagar o preço, para que Deus possa abençoar a sua casa, porque é o desejo do coração dele abençoar a sua família. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos, meu irmão, minha irmã, eu quero apresentar a sua família em tuas mãos. É propósito do teu coração, Pai, que as famílias estejam bem, que as famílias sejam a expressão da tua glória, do teu poder aqui nessa terra. O Senhor sempre almejou ter uma família. Assim como o Senhor tem uma família no céu, o Senhor deseja que a família aqui na terra, ela reflita a tua glória, reflita o teu amor, reflita a tua vida. Então eu te peço em favor dessa casa, em favor dessa família, que o Senhor possa trazer a harmonia do Senhor, que o Senhor possa trazer direção, orientação, que o Senhor mostre a cada cônjuge, a cada filho, que o Senhor mostre a cada um integrante dessa família, que tem que valorizar a sua casa, tem que valorizar a sua família, que a sua família é muito importante, é mais importante do que o ministério, é mais importante do que o trabalho. Eu peço, Pai, em favor dessa família, que a tua bênção, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua restauração, a tua paz esteja nessa casa, em nome de Jesus. Amém, queridos.